Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Como é que está sendo a vossa manhã de quinta-feira? Está a começar muito bem? Já espantaram a preguiça de vossa mente, de vosso corpo? Então vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos dar continuidade ao nosso livro do Provérbios. Eu vou aqui ler o Provérbios, vou ler aqui dois versículos do provérbio, porque ele é longo, e vou dar aqui um pequeno resumo, vou levar algumas palavras-chave também do livro de Samuel. Então fiquem aí comigo, que hoje nós vamos falar um pouco sobre o que acontece quando a gente peca, quando a gente entra em grandes pecados e vem grandes desgraças nas nossas vidas por causa desse pecado que nós cometemos, e não vem só para a pessoa que comete o tal pecado, abrange toda a família, abrange é um pecado que contamina a todos no seio familiar. E por isso que o pecado é muito perigoso, porque tem pessoas que já nascem pagando por pecados dos seus pais. E não só, tem pessoas também que nascem pagando, recebendo bênçãos dos seus pais, sem que essas pessoas façam nada das suas vidas, mas porque os pais já estão na direção certa, já estão seguindo os caminhos de Deus. Então vamos aí dar continuidade ao nosso provérbio. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa aí o sininho para receber as notificações, partilhe o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, partilhe este vídeo para que mais pessoas possam aderir a esta informação. E dá aí um like. Dando like, tu contribuis para que o meu vídeo seja mais expandido, porque assim o YouTube é forçado pelo número de likes, o YouTube é forçado a enviar este vídeo a mais pessoas. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos ler o Provérbio 26. Como a neve no verão e como a chuva na seca, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Vocês percebem isso? Assim a maldição sem causa não virá. E eu vou terminar por aqui no número 2 e vou logo saltar ao versículo 26. No mesmo capítulo, vamos ao versículo 26 e diz assim: ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Quantos de nós cometemos erros e pensamos de que ninguém vai saber? Para Deus nada é encoberto. E aqui a Bíblia vai nos explicar isso, vai nos mostrar palavras-chave de que tudo que a gente faz aqui vai se descobrir. Vamos abrir o livro de Samuel para responder um pouco destes versículos de Provérbios que eu acabei de ler. No Samuel, capítulo 11, aqui fala do adultério entre Davi e Batseba. Davi era rei de Jerusalém, e ele já era casado, ele já tinha lá esposas. A Bíblia não diz no seu total quantas esposas Davi tinha, mas uma das primeiras esposas de Davi já era a filha do Saul, porque o Saul já tinha oferecido a sua filha ao Davi quando ele conseguiu ganhar a peleja com o Golias, o filisteu Golias. Então Davi ofereceu lá a sua filha, Saul ofereceu a sua filha a Davi para se casar. E foi assim que o Davi fez parte da família do Saul. Então vamos aqui ver o que Davi fez quando ele já estava na sua própria casa, como diziam, na sua mansão. Vamos ao capítulo 11, versículo 2. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele,
se deitou com ela e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: beijada estou, grávida estou. Então Davi, vou terminar por aqui, vocês vão continuar a ler este todo capítulo 11. Leiam todo o capítulo 11 e vocês vão gostar desta história. Aqui era só para vocês entenderem que não existe maldição sem causa. E eu vou contar esta história para vocês entenderem porque realmente eu fui buscar o capítulo do Samuel, capítulo 11, onde o Davi aqui se apaixona por esta mulher, a Batseba. Ele realmente se apaixona por ela, sabendo que ela é uma mulher casada. Nós sabemos que não podemos cobiçar o que é do outro, não é assim? Nós sabemos que não podemos cobiçar um outro homem ou outro homem, que sendo eu casada, eu já não posso ir cobiçar outro homem, e vice-versa. As pessoas solteiras é que devem se juntar. E aqui, Davi já era casado. Batseba era casada com Urias. O que Davi fez? Dormiu com ela mesmo sabendo que ela é casada. Ela acabou ficando grávida. E ela foi dizer, eu estou grávida. Davi, o que fez? Davi já queria esta mulher para ele. Porque ele era rei, ele podia ter todas as mulheres que quisesse. Ele usou do seu poder. O que ele fez? Mandou Urias ir a uma grande peleja. Ele mandou este senhor, este marido desta mulher, para ir a uma grande luta. E ele sabia que aquela luta, ele é que tinha que ir lá também. Porque o Davi era um grande soldado. Mas ele fez de propósito. Ele fez com esta intenção de ir lá, Urias, para ir morrer. Porque ele queria ficar com esta mulher. Vocês entendem isso? E fez isso. E realmente mandou Urias e foi lá lutar. E Urias morreu. E ele conseguiu ficar com esta mulher. E nós assim, nós fazemos isso, né? Nós fazemos as coisas erradas porque a gente tem poder, a gente pode tudo, conseguimos tudo. E nós não nos damos conta que mais pra frente a gente vai lá comer certos frutos podres e que vão ser muito amargos na nossa vida. E é isso que aconteceu. Davi, ele era o homem de Deus, ele era filho de Deus. E ele sabia que isto que ele estava a fazer era um grande pecado, era um grande adultério. E mesmo assim, ele passou por cima da lei de Deus. Mas pronto. Continuando, o que acontece depois disto? Depois da morte do Urias, esta mulher ficou grávida? Sim, ficou grávida. Ele ficou com ela, casou com ela. Teve um bebê morto. Nasceu um bebê morto. E o Davi ficou muito triste. Ele sabia que isto era castigo de Deus. Ele sentia que isto era castigo de Deus. Porque ele já sabia que quando tu cometes erros, quando tu cometes pecados, ele sabia que estava cometendo um pecado. Mais para frente tu vais ter uma resposta, tu vais ter uma consequência e vai ser uma consequência negativa. E ele já estava vivendo a consequência negativa, que era um bebê morto na sua história, na sua vida. E ele pediu perdão a Deus. E depois foi lá o profeta Natan, foi lhe repreender, foi lhe dizer, para dizer que aqui na terra sempre vão existir pessoas que vão nos repreender, que vão nos dizer o que a gente está a fazer é errado, não se faz. No capítulo 12, vocês podem aí ver, continuando no livro de Samuel, o capítulo 12 fala do profeta Natan, que foi lá repreender o Davi. Ele entrou com uma história, começou com uma história. Vocês vão ler, vocês vão entender isto. E eu vou logo na palavra-chave, onde já diz o que o profeta Natan fala para o Davi. No versículo 10, diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Vocês entenderam isso? O que o provérbio estava a falar? Vocês entendem? O provérbio falou
que nenhum engano vai estar encoberto perante a Deus. Nós podemos mentir, nós podemos fingir, podemos fazer coisas assim às escondidas. Mais tarde ou cedo, esse engano vai ser descoberto. E está aqui. Deus usou este profeta Natan para ir falar com Davi. E Davi não negou. Ele realmente pediu perdão. Ele ajoelhou-se, ele orou a Deus. Ele não fugiu de Deus. Como muitos quando pecam, pensam que já foram largados por Deus. Param de orar, param de ir à igreja pelo pecado que têm e não se arrependem. O Davi se arrependeu deste erro. Ele se arrependeu. Porque Deus viu o coração dele, ele se arrependeu. Mas, entretanto, quando Deus fala uma coisa, Deus não volta para trás. E mesmo que tu te arrependas, tu vais ter que comer da consequência do erro que tu fizeste. Mesmo que tu mudes de vida, mas tu vais ter que arcar com as consequências. É o que acontece, mesmo que a pessoa mate alguém, e depois a pessoa ora e se arrepende, tu achas que orando e se arrependendo, tu não vais cumprir a prisão dos 20 anos? Podes cumprir a prisão dos 20 anos, sim. Mas se calhar mais para frente, pela conexão que tu tens com Deus, porque tu realmente és uma pessoa diferente, tu podes cumprir menos até, podes ter a liberdade condicional e por aí em diante. Mas aqui já fala que nada está encoberto para Deus. Ele cometeu este adultério às escondidas com esta mulher. Mas Deus está aqui a falar que vai fazer com que as suas mulheres durmam com o seu próximo e não vai tirar a espada da sua família. A espada é o quê? Houve um incesto e um assassinato. A Bíblia diz que na família de Davi, entre os filhos de Davi, houve um incesto e assassinato. E no capítulo 13 fala disso. Fala disso que o Amon ama a Tamar e comete o incesto. Vocês podem ir ler também, dá uma continuidade ao Samuel. Leiam capítulo 11 do Samuel 12 e 13, para vocês entenderem que isto está ligado o quanto que o pecado de Davi com a Batseba, o que foi fazer no futuro, grandes problemas aconteceram no futuro desta família de Davi. O Amon se apaixonou pela Tamar. Eles eram irmãos, porque o Davi tinha várias mulheres, mas a Bíblia não explica quantas mulheres ele tinha. Então, Amon se apaixona pela Tamar. Tamar era filha de uma outra mulher, da esposa do Davi. Amon também é a mesma coisa. Então, Amon se apaixona. Ele se apaixona, mas era uma cobiça. Quantos simplesmente cobiçam e depois, quando já conseguem ter aquela mulher, largam? Não é amor. É uma paixão repentina. Esse tipo de paixão, quem coloca lá é o demônio, é o diabo que coloca lá. Entre familiares acontece muito isso. De repente um cunhado se apaixona por uma outra cunhada. Não é paixão de amor. Como se explica, não sei, é uma paixão arrebatadora que tu não consegues controlar. Tu não consegues controlar os seus sentimentos e tu cometes esse tipo de adultério, esse tipo de pecado. Mas fica a saber que quem está a comandar é demônio. Está a comandar. Se tu estás a ter esse tipo de paixão por alguém da sua família, esquece, independente se estejas solteiro, estás a te apaixonar por uma prima, uma irmã, alguém da família, peça a Deus para te livrar desse sentimento, porque esse sentimento que está a plantar aí é o demônio que quer destruir a sua vida. E este demônio aqui já estava na família do Davi, fez com que Amon se apaixonasse pela Tamar, uma paixão arrebatadora, violou a Tamar, fez sexo com ela sem que ela quisesse e ela ainda pediu, disse: não façamos isto é um grande repúdio para nós aqui. E mesmo assim ele não quis ouvir. Ele forçou a Tamar, dormiu com ela e ainda mandou ele depois ir embora. Absalão, que era o irmão mesmo direto da Tamar, ficou a saber daquilo. Todos ficaram a saber daquele incesto. E mesmo assim Davi não repreendeu o filho. Não lhe deu um castigo à altura. Não conseguiu dar um castigo à altura. Absalão, como já tinha esse ódio daquilo que o Amon fez com a sua irmã, planeou. Depois de 2 anos, vocês entendem? O Absalão ficou com esse ódio por 2 anos a planear matar o Amon. Vocês entendem isso? O quanto que os pecados estragam toda a família, contaminam toda a família.
o Absalão simplesmente fez uma armadilha e matou o Amon. O Absalão matou o Amon. E todos também ficaram a saber. Davi ficou a saber disso. Toda a família, toda Jerusalém ficou a saber. Aquilo que Deus disse, que tu, Davi, cometeste um adultério às escondidas, mas eu vou fazer a espada e as mulheres da tua casa dormirem com o seu próximo à vista de todos. E foi isso que aconteceu. Todos ficaram a saber. Em Jerusalém não há quem não soube deste incesto que o Amon fez, que violou a Tamar. E nem é que o Amon queria realmente casar, nem é que ele se apaixonou ao ponto de casar. Vocês entendem isso? Ele simplesmente, aquilo foi um sentimento arrebatador. Ele só queria, é um sentimento mesmo que o demônio nos coloca. Quem de nós não... Vocês nunca ouviram histórias assim? Que o homem só queria aquela mulher para uma noite. Não queria casar com ela. Simplesmente só queria ela para uma noite. E logo que dorme com ela, não liga mais. É um sentimento do demônio. E até diz, eu te amo, estou apaixonada por ti, ou apaixonado. Mas ela é um sentimento do demônio, não é amor. Tem muita gente aqui que pensa que estão a viver relações de amor. Tenham cuidado. Orem a Deus. Peçam a Deus para vos trazer pessoas certas nas vossas vidas. Porque basta a pessoa te ter na mão. Basta a pessoa dormir consigo. A pessoa te larga e te deixa. Melhor até ficar sozinha, sem ter ninguém, do que vir alguém vir te dar um espírito negativo, um demônio. Porque quando tu te relacionas, fazes sexo com uma pessoa, aquele demônio passa para ti e vice-versa. Tu também passas o seu demônio para aquela pessoa. Então é melhor até estar pura e não estar a se relacionar com pessoas que não te querem casar, que não querem formar uma família consigo. Então é isso, meus amores. Nada para Deus está encoberto. Não cometas erros, não cometas pecados pensando de que isto aqui é entre nós. Quantas mulheres fazem isso? Adulteram e fingem que ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Meu marido não vai saber, minha esposa não vai saber. Isto é entre nós. Aqui para Deus nada é entre nós. Deus está a ver tudo, meus amores. E adultérios, tá aqui, a Bíblia nos prova que quando tu, mulher ou homem, cometes adultério, tu trazes uma maldição, desculpa, para toda a família, para toda a casa. Seus filhos vão pagar por este pecado que tu estás a cometer. Então reflitam, porque ainda é cedo. Há tempo de voltar para trás. E não entreguem os vossos filhos a uma vida medíocre, a uma vida triste, em que depois futuramente eles não vão conseguir ter uma vida próspera. Vão procurar emprego, vão querer casar e todo o caminho vai estar perdido. Vai estar cheio de espinhos, vai estar difícil de ter uma vida saudável, de estarem bem, por causa do pecado que tu tens feito agora, que és jovem, minha irmã, meu irmão. Então ainda é tempo para voltar atrás. E olha que Davi, ele foi perdoado, porque Davi já era o filho de Deus amado. Porque Davi tinha uma conexão com Deus. Ele sempre que cometia erros, ele perdia perdão. Mas mesmo ele pedindo perdão, Deus já tinha falado que o que você fez? Você mandou matar um homem. Ele mandou um homem ir à peleja, ir a uma grande guerra. Uma guerra que ele que também tinha que estar lá. O Davi tinha que estar lá naquela guerra, mas ele não foi. Ele mandou aquele porque sabia que lá ele ia morrer. Vocês sabem que quando existem guerras que tu sabes que eu vou mandar este aqui para ir lá. Lá ele não há de sair vivo. Foi o que aconteceu. Davi já sabia, porque Davi entendia de guerras. Eu vou mandar este teu, o Urias, para eu poder ficar com a sua mulher. Porque ele era rei, ele podia tudo. E quando a pessoa pode tudo, mesmo alguém repreendendo, a pessoa diz, eu sou rei, eu posso ficar com quem quero. O que vem acontecendo em lugares como a gente vê na Suácia. Porque ele é rei, ele pode casar com quantas ele quiser. Então, isso também acontecia na Bíblia. Quando a pessoa era rei, ele podia ter várias esposas. Porque ele pode tudo. Mas para Deus, tu podes tudo, sim, tu podes tudo, mas tu vais ter que comer, como dizem, o pão que o diabo amassou. Pela tua atitude, pelo teu comportamento, pelo teu pecado. Porque não existe maldição sem causa. O Provérbios disse isso. Não existe maldição sem causa. Esta maldição que o Davi começou a viver, desculpa, da sua família,
perdeu um filho, Absalão. Perdeu o primeiro filho dele, que era o primeiro bebê, que nasceu morto. Depois foi perder este Absalão. Desculpa, não perdeu o Absalão, perdeu o Amon, porque o Amon cometeu o incesto com a irmã. Mas quem matou foi o filho. Vocês entendem isso? Você sabia que o teu próprio filho matou o irmão, porque é este irmão que dormiu com a outra irmã. É um problema numa família. Existe infelicidade assim numa família. Essa família é alegre, ainda pode mesmo sentar a almoçar como deve ser. Existia mesmo almoço já de família nessa casa. Em que tu sabes que eu não posso ir me sentar com um homem que me violou, que me estupou. Era possível isso. Existia mesmo relações boas nessa família. Vocês tentam lá imaginar tu, mulher, seres estuprada pelo teu irmão. Tentem lá imaginar. É possível isso, tu viveres bem? Vives bem? Quantas mulheres que são estupradas e vivem amargamente, já nem conseguem se relacionar, já não conseguem nem ficar com um homem porque aquilo traumatiza a mulher. Então é o que aconteceu. Mas Deus falou que este é o pecado que tu vais ter que sentir na tua pele. E o Davi estava vivendo sabendo mesmo que isto aqui fui eu que fiz. Então, tem muitos que não sabem certos pecados que estão a ter aqui na terra. Mas quando tu começas a ler a Bíblia, vais entender. Então leiam, meus amores, leiam o Provérbios 26, todo o Provérbio. Depois venham ler Samuel 11, 12, 13. Vocês vão entender que isto está relacionado. Não existe maldição sem causa. Bom, meus amores, eu vou terminar por aqui. O meu estudo bíblico terminou por aqui. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa aí um like e comenta aí qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, façam aí perguntas, deixem aí nos comentários sobre o que vocês acharam deste texto, do texto de Samuel, com o texto do Provérbios. E mandem aí vossas sugestões, críticas, perguntas, vamos interagir. Bom, eu termino por aqui, até o próximo vídeo. Beijinho.